Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Verbena Pires e eu sou psicanalista. E vamos direto para o tema. Hoje nós vamos falar sobre os 10 sinais de que uma pessoa pode ser borderline, tá? Então, o primeiro sinal, gente, é quando essa pessoa ela possui um ego que não é constituído, tá? Então essa pessoa ela tem uma baixa autoestima, é uma pessoa que não consegue levar projetos para frente, é uma pessoa que procrastina, é uma pessoa que ela sempre está em busca de algo inalcançável, também é uma pessoa perfeccionista, tá? E ela procrastina muitas vezes por conta desse perfeccionismo, ok? Então essa pessoa, o ego dela não é constituído. Uma pessoa que possui um ego saudável, um ego constituído, essa pessoa ela consegue ter relacionamentos saudáveis, ela consegue levar os projetos dela para frente, ela consegue receber críticas do meio externo e consegue filtrar essas críticas, se realmente essa crítica tem fundamento ou não. E se tiver fundamento, ela consegue levar a vida de uma forma tranquila, não se autopunindo por conta dessas críticas, tá? Outro sinal é a instabilidade emocional. Então, o borderline ele tem um desequilíbrio emocional intenso, gente. Por quê? Porque esse borderline ele foi bloqueado, ele ficou paralisado lá naquele momento do autoerotismo, naquela primeira fase da infância de Freud, ali no id. Então ele não conseguiu puxar, como dizem algumas pessoas, ou então esticar esse id para que fosse constituído esse ego. Né? E essa função, quem faz essa função é a função materna, para que essa criança ela consiga ser reconhecida, ela consiga ser vista, ela consiga ter toques no corpo através da mãe. Então, como a mãe ela é indisponível emocional para essa criança, então ela não vai possuir uma regulação emocional e por isso ela passa a ter instabilidade em suas emoções. Tá? Um outro sinal, o terceiro sinal, é uma acentuada impulsividade em pelo menos dois aspectos da vida dela, tá? Um exemplo pode ser essa pessoa, ela pode ter impulsividade para drogas, pode ter impulsividade para o sexo, pode ter impulsividade para bebida, pode ter impulsividade para compras, pode ter impulsividade numa direção imprudente, tá? Ela pode ter impulsividade na questão alimentar, desenvolvendo transtornos alimentares. Ela pode ter uma alta impulsividade no fumo de cigarro, no fumo de cachimbo, né, no fumo de charuto. Então podem vir outras impulsividades também, como eu costumo dizer, como a adquisição de telas, né, de telas na internet, pode ter impulsividade por limpeza de casa, pode ter impulsividade em fazer alguma atividade, tá? Então existem vários tipos de impulsividade nessa questão do borderline para que ele seja caracterizado como borderline. Um outro aspecto, um outro sinal, o quarto sinal, gente, são os esforços desesperados para evitar o abandono. Por que isso acontece? Porque o borderline, como ele não possui o ego constituído, ele precisa do outro para sobreviver. Então ele vai buscar um ego auxiliar para poder ele sobreviver no mundo. Ele só existe enquanto o outro existir,
tá? E por isso, muitas vezes, quando ele se sente ameaçado de que vai ser abandonado, de que vai ser deixado para trás, né? Ele faz esforços desesperados para que essa pessoa não deixe, ok? O quinto sinal, gente, são relacionamentos intensos e instáveis, levando esse borderline a desvalorizar e a descartar o outro. Mas essa desvalorização e esse descarte, gente, é diferente do narcisista. O narcisista, ele atua dessa forma em busca de suprimento narcísico. O borderline atua dessa maneira por conta do abandono que ele sente. Pode acontecer de, ao invés dele fazer esses esforços desesperados, né, por alguém, para que esse alguém não a abandone, ele deixe essa pessoa, ele desvaloriza essa pessoa e descarte para que vá em busca de outra, que possa trazer essa sensação de preenchimento para ele, tá? Então, o esforço dele, essa questão de descartar, de desvalorizar, é por conta da sensação de abandono, de vazio que ele sente, ok? Um sexto sinal são comportamentos de automutilação. Borderline, ele sente um vazio tão intenso, imensurável, que para ele não sentir essa sensação no corpo, ele precisa se automutilar, gente, ou então até chegar ao suicídio, para que essa dor ele consiga disfarçar essa dor, que ele, ao invés de sentir numa questão emocional, ele sinta através do corpo, que por incrível que pareça, no corpo dói menos do que no emocional, tá? Então, um sétimo sinal são mudanças de humor, né? Repentinas. Então, o borderline, ele vive nessa montanha russa de humor. Uma hora ele tá com raiva, outra hora ele tá alegre, tá? Mas isso muda muito rápido e dura raramente mais do que poucos dias, tá, gente? Então, é diferente do bipolar. O bipolar tem um espaçamento maior da fase maníaca para a fase depressiva, tá? Mas o borderline, ele também pode vir acompanhado. Aliás, geralmente ele vem acompanhado de depressão e ansiedade e alguns outros transtornos, né? Como o transtorno alimentar ou então a adicção, tá? Um oitavo sinal foi o que eu falei, são sentimentos persistentes de vazio. Então, o vazio, ele caminha constantemente com o borderline. Mas esse vazio, gente, é um vazio dele mesmo, é um vazio de um ego que não foi constituído, né? Muitas vezes o borderline, ele se sente invisível perante as pessoas, perante a multidão. E muitas vezes, por esse sentimento de vazio, ele quer preencher e muitas vezes deixar até de existir, perder a consciência através das drogas, através da bebida, né? Através de algo que faça com que ele não sinta esse vazio, tá? Esse desespero que ele sente. Um nono sinal são problemas para controlar a raiva. Muitas vezes a raiva do borderline, ela é desmedida, ela é inadequada de acordo com a realidade dos fatos, tá? Então ele exagera de uma forma inconsciente, tá, gente? Não é de forma proposital. Por quê? Porque ele recebe uma descarga muito alta de energia que vem lá do id, né? O borderline, ele foi, o maior trauma dele aconteceu exatamente nessa primeira fase lá da infância dele, lá quando ele ainda está lá no id de Freud, né? Quando ele ainda poderia passar para a fase do ego. Então, essa fase do id é uma fase de muitas pulsões, é uma fase de muitas descargas emocionais, ok? E um décimo sinal, gente, é a hiperatividade, né?
que também vem lá do id, que também vem dessas pulsões. O borderline, ele é extremamente hiperativo, tá? Mesmo na fase de depressão que ele possui, a mente do borderline não para, né? Sempre está em atividade, né? E uma dessas características também do borderline é a criatividade. O borderline tem uma imensa criatividade, ok, gente? Então a gente fica por aqui e eu aguardo você no próximo vídeo.